Pessoal, boa noite. Quem não me conhece, eu sou Miguel Serra, fui coordenador do Dragão do Mar, sou fundador do Grupo de Estudo São Tomás More, que também apresenta palestras aqui na Unifor, sou membro da Sociedade de Debates, enfim, estou aí no ramo de vocês há algum tempo também. Guilherme me convidou para falar sobre o Murray Rothbard, certo? Esse livretinho que eu compus para o João Antônio, da série da Escola Austríaca para Padawans, certo? Foi no ano passado, quando estava lançando o Star Wars. Fique à vontade para fazer perguntas, certo? Comentários, intervenções ao longo da palestra, sem nenhum problema. Bom, o Rothbard, pelo menos na minha opinião, eu sei que o Rodrigo vai discordar muito disso e alguns outros também, é o maior autor da Escola Austríaca, certo? De longe, porque ele tem uma série das qualidades, você concorda, né, Anderson? Tem uma série das qualidades dos grandes autores e dos luminares da Escola Austríaca, como o Mises, o Hayek, o próprio Hoppe, o Bombaverk e os outros, que ele tem um domínio sobre essas áreas da economia, da ciência política, das ciências sociais. Era um homem muito erudito, certo? Então ele tinha conhecimentos diversos. Ele era formado em matemática, em primeiro lugar. Depois é que ele foi se graduar em economia na Universidade de Colômbia. Ele estudava história. Ele tinha bastante domínio também das escolas filosóficas, né, da filosofia de modo geral. Enfim, um homem era um polímata. É muito simples ver isso na trajetória de vida dele. E não só isso, ele também escolheu ser o grande ativista político do movimento libertário, né? Então ele era mais ou menos análogo e diametralmente oposto ao que o Karl Marx foi para o movimento comunista. Funda a teoria e funda o movimento simultaneamente. Antes do Rothbard, basicamente não existia um movimento libertário. O que existiam eram doutrinas e teorias econômicas que estavam convergindo dentro do liberalismo econômico, mas não tinha aquele arremate político e ideológico que só veio depois do Rothbard. Tanto que o próprio termo libertário só começou a ser utilizado depois dele. Você vê que sempre se utilizava o termo liberal. Tanto que se você vai para a Europa, se você usa o termo liberal, você pode identificar os liberais lá. Mas nos Estados Unidos não mais, porque a esquerda se apropriou desse nome. Então, quem começa a difundir essa ideia do libertarianismo, né, ou do libertarismo, como se fala em outros países, é o próprio Murray Rothbard. Ele que fundou o Instituto Mises Americano, ao lado do Lee Rockwell, né, depois da morte do próprio Mises. Ele que basicamente ensinou os maiores autores da escola austríaca hoje, que são o Hoppe, como é o nome daquele que escreveu o Indefensável? Defendendo o Indefensável? Walter Block, indiretamente também o Kinsella. Ele que deu continuidade à linha do Mises, certo? O Mises, ele fundou a teoria econômica e a praxeologia, e o Rothbard pegou isso daí e começou a aplicar uma série de outras áreas, e depois os outros autores que herdaram esse conhecimento começaram a aplicar em outras áreas, como a gente vai ver aqui. Por que ele fez isso? Essa é a parte importante. Até então, o que se tinha, como eu estava dizendo, era um espectro doutrinal econômico, certo? E que nós que estudamos a escola austríaca sabemos entender que a economia de Mises é muito mais do que uma só economia, certo? Do que só uma economia. Ela tem consequências práticas para as ciências sociais, para a história, enfim, para uma série de coisas e de áreas da vida humana, certo? E da vida política. Você pode usar aquilo como um instrumento de interpretação da vida social de modo geral, né? Tanto que ele fala em ação humana, ele não fala do homem econômico. Então isso é muito importante. Só que, ainda assim, aquilo estava limitado à economia. Por quê? Porque o Mises, ele mesmo acreditava que a teoria praxeológica, ela não tinha o ferramental suficiente para servir de método de análise para a moral, para a ética, para o direito, certo? Para as outras áreas da vida política e social. Ele não acreditava nisso. Ele acreditava que aquele ferramental era só para a economia. E mais do que isso, ele não acreditava em valores universais que pudessem ser apreendidos racionalmente, certo? Ele não acreditava numa moral universal, numa ética universal. Então, ele mesmo impunha essa limitação para os próprios campos de estudo em que ele estava aplicando a praxeologia, certo?
Alguns outros dados sobre a personalidade do Rothbard é que ele era um sujeito muito noturno. Ele ficou conhecido por sempre trabalhar só de tarde. A vida dele não começava pela manhã. Os membros do Mises Institute e os outros amigos dele estavam sempre nas reuniões noturnas na casa do Rothbard. E ele era um sujeito muito ativo, né? Ele era muito produtivo. Então ele passava as noites dele trabalhando. Ele dormia muito pouco e trabalhava muito. Tanto é que chegou a compor 15 livros, né? Uma série de artigos, centenas de artigos, ensaios e monografias, né? Ele, de longe, o autor mais prolífico da escola austríaca, é por isso que eu reputo ele, esse é talvez o dado essencial, de reputar ele como o maior autor da escola austríaca, por fato dele ter sido o mais produtivo, né? O Rothbard, ele tem uma herança judaica, certo, da Old Right. Ele já nasceu meio que dentro da direita, lá nos Estados Unidos, de uma família de imigrantes. Então ele já tinha uma certa visão favorável às ideias da escola austríaca. E aí ele, entrando na Universidade de Colômbia, ele começa a divergir e a desconfiar do que se divulgava como teoria econômica e que estava em voga na época, que era a escola institucionalista, que é inclusive uma escola muito afeta às doutrinas liberais e muito querida pelos liberais, de modo geral. Só que ele acreditava que o que se utilizava, como por exemplo ferramental matemático na economia, não era aproveitável no ramo econômico. E ele dizia isso sendo um matemático. Então daí que você tira a dimensão do problema. Ele era formado em matemática e depois, né, ingressando na carreira econômica, ele mesmo compreendeu os limites da aplicação da matemática na economia. Eu posso até entrar um pouco mais de detalhe nisso, por que não se pode aplicar a matemática na economia, que isso faz parte da obra do Rothbard. A matemática, ela trabalha com as variáveis, e as variáveis precisam ser números bem precisos e identificáveis, certo? Então você sabe que o x vai ser igual a 1,2 alguma coisa, vai ser igual a um número inteiro, uma fração, um número irracional, qualquer outra coisa, certo? Mas como é que você vai identificar o x como um preço? Se o preço depende, como diz a teoria austríaca, de um conjunto de interações intersubjetivas entre todos os seres humanos participantes do mercado, certo? Então ele aparece externamente como um dado objetivo, mas a causa dele é totalmente subjetiva. Essa é a teoria subjetiva do valor. Então você não tem como aplicar a objetividade da matemática sobre uma camada de subjetividade que é a camada da humanidade, né? Das humanidades. Não tem como isso ser aplicado, até porque esse x, que seria, por exemplo, no caso de um preço, ele sofre o efeito da utilidade marginal. Então você pode dizer que o x, digamos, o preço é um valor para uma determinada pessoa. E aí eu estou tomando água. E a água tem um valor para mim. Só que depois que eu encerrar essa garrafa, ela vai ter um valor menor. Depois que eu terminar a segunda garrafa, ela vai ter um valor ainda menor. Então o x, ele não só depende de cada indivíduo humano que está apreciando esse x, mas como ele varia no tempo para cada indivíduo humano. Então é completamente artificial a aplicação estatística e a aplicação matemática no domínio da economia. Claro que eu estou sintetizando as coisas e simplificando um pouco, mas de modo geral é isso. Então sempre que você aplica um estudo estatístico, um estudo matemático, numa determinada área social, o que você vai ter é um retrato de um momento, certo? E que tem a aparência de objetividade, mas que em outro momento pode significar outra coisa, e aquele retrato estatístico, ele não vai ter como identificar as causas e as consequências. Um exemplo simples que se dá em estatística é o seguinte: em cidades onde tem mais igrejas, tem mais violência. A princípio, a pessoa estranha. Pô, como assim? Você está dizendo que as igrejas causam violência? Não, existe uma correlação. Mas essa correlação não indica a causação. Isso quer dizer que pode ser o caso de que em cidades grandes existem mais igrejas, em cidades grandes existe mais violência, logo, onde existe mais igrejas, existe mais violência, certo? Então, a estatística ela não vai enxergar isso daí.
O que vai enxergar isso daí é o ser humano que está apreciando aquilo ali, tem domínio de todos os fatos, de todas as possibilidades de causa e consequência, e vai usar a estatística como uma ilustração, como um retrato, como uma pintura, e vai dizer, olha, isso aqui é algo que descreve matematicamente aquilo que a minha teoria já justifica racionalmente. Essa é a dimensão da estatística na aplicação da economia. Então Hofbauer entendia bem disso. E aí ele encontra um respaldo muito grande disso, quando ele encontra o Ludwig von Mises. E aí ele se torna um aluno do Ludwig von Mises. E a grande contribuição do Rothbard nesse começo da carreira dele é que ele passa a escrever uma série de artigos, certo? Contratado pelo Volcker Institute, William Volcker Fund, perdão. E esses artigos deveriam servir como uma espécie de livro-texto para alunos que estavam ingressando no curso de economia. E esse livro seria uma apresentação de nada mais, nada menos do que a ação humana. Então, o primeiro trabalho assim, né, de economia e de livro, né, digamos, do Rothbard, é justamente explicar a ação humana para estudantes de faculdade. Só que o Rothbard era uma pessoa que era muito inquieta e muito produtiva, e ele não conseguiu compor somente um livro-texto introdutório, ele compôs um tratado inteiro, maior do que o do Mises, certo? E merecedor de talvez um dos maiores elogios do Ludwig von Mises em vida, a respeito de qualquer trabalho, e ele era um sujeito muito crítico, que foi o seguinte: Mises, que era conhecido por ser um severíssimo crítico, diante da obra-prima de Murray Rothbard, disse o seguinte: é uma contribuição histórica para a ciência geral da ação humana, a praxeologia, e sua parte mais importante, a sua parte prática mais importante, e até então mais elaborada, a economia. Certo? Então, esse livro do Rothbard, ele é basicamente o magnum opus, depois do Ação Humana, em matéria de economia na escola austríaca. Eu acabei não falando, né? É o Man, Economy and State. Esse livro ainda não foi traduzido, certo, para o português. De certa forma, eu acredito que até muito prudentemente, porque o Alex Catharino entendeu que não seria muito rentável, certo? Pelo menos enquanto ele ainda estava a cargo da parte editorial do Mises, né, do Instituto Mises Brasil, porque é um volume que tem suas 1.400 páginas, certo? É um volume, hoje é um volume. Quando ele escreveu, eram 2. Inclusive, o editor, e isso já é o tema talvez do outro livro, o editor que sugeriu para separar, e ele sugeriu por que razão? Porque o outro livro que foi separado desse aqui é o Governo e Mercado. Para quem não conhece, o Governo e Mercado é basicamente onde o Rothbard apresenta o anarcocapitalismo. Então isso já estava dentro do tratado de economia principal dele. E ele escreveu esse super tratado e o editor disse, tá, isso aqui a gente deixa de fora por enquanto, depois a gente publica isso de alguma outra maneira e a gente aproveita esse tratado. E mesmo assim, hoje esse tratado tem uns 1.400 páginas ou algo do tipo. Certo. Ele começou escrevendo isso, Mises adorou, evidentemente os liberais da época acharam um trabalho excepcional. E esse livro, ele basicamente, ele não é só uma apresentação da ação humana, certo? Na verdade, ele se tornou algo muito maior. Ele é um aprofundamento da teoria da praxeologia e da teoria econômica da escola austríaca. É nesse livro que o Rothbard explica, por exemplo, que o socialismo ele não é só um problema de natureza pública, coletiva do governo. Ele é um problema que acontece dada a natureza econômica como se dá, né, as elaborações comunistas. Ele poderia acontecer, por exemplo, se uma empresa privada fizesse a mesma coisa, aconteceriam os mesmos problemas. É aí que ele começa a inventar uma outra seção dos estudos da escola austríaca que não estão mais voltadas somente para os órgãos públicos, para as entidades públicas, para o governo, mas que está voltada também para as empresas privadas, né, para as associações e tudo mais. Como as próprias empresas podem reagir aos incentivos econômicos e às teorias da escola austríaca. Aproveitando aqui uma citação do livro, né, eu tive que traduzir, falou o seguinte: nessa análise, certo, do socialismo,
serve para expandir a famosa discussão a respeito da possibilidade do cálculo econômico sob regime socialista, iniciada pelo professor Ludwig von Mises, mais de 40 anos atrás. Mises, quem teve a primeira e a última palavra neste debate, demonstrou irrefutavelmente que um sistema econômico socialista não pode efetuar cálculos, uma vez que lhe falta o mercado, faltando por conseguinte os preços de mercado aos produtores e especificamente os dos bens de capital. Agora se vê que, paradoxalmente, a razão pela qual uma economia socialista não consegue efetuar cálculos econômicos não é porque ela seja especificamente socialista. Ou seja, o problema do socialismo não é só o socialismo, digamos assim, a teoria econômica socialista. O socialismo é o sistema no qual o Estado toma à força o controle dos meios de produção na economia. A razão para a impossibilidade do cálculo econômico sob socialismo é que um único agente é o dono ou dirige o uso de todos os recursos na economia. Então, o problema que ele elabora, ele aborda o problema do socialismo sobre uma outra perspectiva. O problema que ele aponta não é só o do cálculo econômico, não é só da força, né, do uso da força, mas é o problema do monopólio. Ele explica que, se a economia é monopolizada, é impossível que você tenha a comparação para fins de precificação do mercado. Porque todo o processo de elaboração dos preços, e eu vou entrar nisso em mais detalhes depois, é um processo de comparar. Você sabe, a pessoa quer a tanto, eu quero a tanto, eu vendo a tanto. Tal pessoa está vendendo a tanto, eu vou vender a tanto. Tal pessoa está comprando a tanto, eu vou comprar a tanto, para conseguir comprar mais fácil, aumenta o meu preço. Então ele sempre se dá de forma comparativa. Então, continuando aqui a citação, deve ficar claro que não faz qualquer diferença que este agente seja o Estado, um cidadão privado ou mesmo um cartel privado. Qualquer que seja a sua situação, não há possibilidade de cálculo em parte alguma da estrutura de produção, uma vez que os processos de produção seriam somente internos e sem mercados. Não seria possível o cálculo e, portanto, prevaleceriam a completa irracionalidade econômica e o caos, seja o proprietário único, o Estado, ou mesmo pessoas privadas, certo? Por que isso aqui é tão importante? Eu quis trazer essa citação nesse artigo. Porque isso aqui pode ser aplicado, inclusive, em empresas, certo? O que o Rothbard, a visão que ele coloca do socialismo é basicamente como se o Estado se arvorasse a grande empresa, né, da nação, e ele vai controlar todos os processos. Então ele vai dizer, olha, você que é produtor de laranjas, faça tantas laranjas, eu preciso de tantas laranjas. Você que é produtor de parafusos, faça tantos parafusos, eu quero parafusos nessa medida tal, porque eu acredito que é o que vai ser melhor para a nação, né, para a empresa nacional. E ele vai fazendo isso daí. Só que isso acaba em problemas como a gente viu na União Soviética, que o governo, depois de anos e anos perdendo contato com o mercado, não sabe mais qual é o melhor tamanho dos parafusos, e nem a melhor quantidade de parafusos. Ele não sabe qual é a melhor densidade de um parafuso, de um prego, certo? Ele não sabe o que o mercado está precisando. Não sabe o que é necessário especificamente. Olha, se é melhor produzir tantos parafusos e gastar tanto de ferro, ou se é melhor produzir um pouco menos e gastar isso com outra coisa da construção civil. Então ele acaba utilizando recursos desnecessariamente. E aí você tem uma foto, por exemplo, histórica, que é um caminhão carregando um parafuso assim, sei lá, de quilos ou de toneladas, talvez. Tudo porque o governo já não fazia mais ideia, certo? Ele perde o contato com a própria realidade. A própria produção econômica da União Soviética ela era extremamente comparativa com os mercados que ainda existiam localmente e com os produtores privados que, de forma clandestina, conseguiam conciliar a sua vida econômica com o pesado domínio do governo central soviético. Isso aqui é importante porque você pode aplicar a mesma coisa numa empresa privada. Quem faz isso, quem já apresentou uma palestra sobre isso, é o presidente salvo engano, da Target, que é um cara que entende de escola austríaca, que essa empresa é uma varejista, né, do mercado lá nos Estados Unidos, uma grande empresa do varejo americano, e ele aplica mais ou menos esse tipo de teoria. Ele sabe, por exemplo, que o funcionário dele vai render mais se ele tiver um incentivo econômico, se ele tiver, sei lá, participação dos lucros, ou se ele tiver um aumento no faturamento dele, no salário dele, a depender do resultado.
Ele sabe que é preciso que as pessoas compartilhem informações, então ele faz reuniões na empresa, ele diz, olha, você é incumbido de recolher as informações aqui dos outros, formar uma nuvem, digamos, de informações do que está sendo discutido na empresa, de quais são as soluções que estão sendo apresentadas em outros setores, para que os outros setores da empresa também fiquem sabendo. Então isso gera um ambiente de eficiência dentro da própria empresa. Isso é uma área nova na Escola Austríaca, isso surgiu por conta dessa visão de aprofundamento que o Rothbard tinha sobre a economia do Mises. E aí ele compõe esse livro, que é uma obra imensa, mas de toda forma brilhante, indo de ponto a ponto, certo? Então ele começa, como é muito sabido na Escola Austríaca, com uma análise, como é que chama, cruzoniana, salvo engano. Certo? Que é o cenário do Robinson Crusoe. Imagine que você é um ser humano isolado numa ilha. Certo? Você se perdeu numa ilha. Os recursos econômicos para você, eles são escassos, tudo bem, porque o mundo é limitado. Mas eles são escassos numa outra medida que é diferente da medida em que eles são escassos quando existe um outro agente humano naquela ilha. Que é o caso quando entra o Sexta-feira na história, que é o índio que acompanha o Robinson Crusoe. Quando você tem dois seres humanos, eles podem disputar pelo mesmo recurso. Mas quando você não tem os dois, não existe a disputa pelo recurso. Todos os recursos são seus, por mais que eles sejam limitados. Essa disputa pelos recursos é que vai levando ao processo de privatização e que vai levando ao processo de precificação. Porque você tem as suas coisas, você produz as suas coisas, o outro ser humano produz as coisas dele, e aí vocês começam a negociar. Eu preciso das suas coisas, você precisa das minhas. Então eu vou trocar isso daqui pelas suas. E aí você vai adicionando mais seres humanos nessa situação. Você tem mais bens na economia. Então tudo isso vai gerando um ambiente de interação social e de participação intersubjetiva que você consegue identificar os preços de mercado. Então o Rothbard ele cria inclusive uma tabelinha super engraçada, que ele coloca no livro mesmo como tabela, que é uma tabela hipotética, naturalmente ela não tem uma validade psicológica, mas é uma hipótese da praxeologia, que é o seguinte, certo? Digamos que eu quero comprar uma água. O Guilherme foi comprar uma água. Digamos que essa água custou R$2, certo? O Guilherme, na cabeça dele, ele tem uma tabelinha mental, certo? Qual é essa tabelinha? Eu aceito comprar essa água de graça, a 50 centavos, a R$1, a 1,50, a R$2, mas a 2,50 eu já não sei. Eu estou em dúvida. A 3 definitivamente não. A 10, nem pensar, é um assalto, eu vou chamar a polícia. Do outro lado, o vendedor, ele também tem essa tabelinha na cabeça, certo? Claro, eu estou usando uma ilustração aqui, ninguém tem essa tabelinha na cabeça, mas a gente age como se tivesse. É isso que o Rothbard quer dizer. O vendedor ele vai pensar, olha, eu aceito vender uma água a R$1, que talvez pague o custo que eu tive e me dê um pouquinho de lucro. Aceito vender certamente a R$2, a 3, a 10, a qualquer preço acima disso. Mas abaixo de 1, sem condições. Então, acaba que na economia vai existir um acerto entre o preço máximo que o vendedor está querendo e o preço mínimo que o comprador quer pagar. Certo? Por conta dessa necessidade do ser humano de sempre querer o mais com o menos e de sempre tentar conseguir, né, o máximo de coisas com o mínimo de custo possível. Que é o tema o teorema, né, o axioma da ação humana. Você sempre quer sair de uma situação de menor satisfação para uma de maior satisfação. E para isso existe o custo, certo? E esse custo não é só o custo específico do sacrifício que você tem que fazer para tomar aquela ação, mas de tudo que você recusa e que você tem que renunciar para chegar àquele resultado. Ou seja, o custo de oportunidade está envolvido nisso. Então, essas tabelas, certo, mentais, hipotéticas da economia, das pessoas, perdão, vão gerando um efeito na economia, que é o efeito de surgimento dos preços. Certo? Então, aí uma pessoa vai comparando com a outra. Olha, as pessoas estão comprando em determinado mercado uma água a R$3, ou a R$5 num jogo de futebol, num jogo da Copa 10, talvez, um gringo perdido aí. E aí ele vê, olha,
em determinado lugar, esse recurso, ele parece que é mais escasso, porque as pessoas têm uma demanda maior por aquilo. Então, os produtores naturalmente se dirigem àquele lugar. Quando eles chegam naquele lugar, eles conseguem mais lucro. Então, eles são atraídos para os lugares onde há maior escassez para resolver o problema da escassez. Isso é uma estrutura econômica que surge espontaneamente no mercado. O que acontece no socialismo é que ele tenta substituir essas tabelas mentais que toda pessoa tem subjetivamente, que na verdade não existe, mas são uma simples hipótese de explicação de como elas agem. Eles tentam substituir isso daqui por uma tabela oficial do governo. Então o governo vai dizer, produto tal deve custar tanto, serviço tal deve custar tanto, empresa tal, logo, deve produzir tanto, porque as pessoas só precisam disso daqui para sobreviver, e aí o resto a gente vai gastar em outra coisa. Só que o que acontece é que o governo não tem isso daqui. Isso aqui é totalmente fictício. Então ele começa a, depois de um tempo, quando ele vai quebrando as estruturas da produção econômica, a ficar sem dados com os quais ele pode manusear essas tabelas. Um exercício simples de imaginação, de raciocínio, já levaria a acabar com a tese do socialismo, certo? Seria o seguinte. Vamos pegar o exemplo do lápis, do Milton Friedman. O lápis é composto por uma série de materiais, tá? Todos eles têm o seu preço. E eles se juntam num lápis que também tem o seu preço, adicionado do lucro do comerciante e tudo. Mas vamos pegar um material específico, a madeira, certo? A madeira daquele lápis talvez, sei lá, custe 3 centavos. Preço hipotético. Mas quanto custa aquela madeira na árvore? Qual é o preço da madeira, teoricamente? Qual o preço de uma árvore? Qual o preço do material de que é composto a árvore? Existe um preço para isso? Não existe. O grafite, em estado bruto. Digamos que ele não... O material hipotético do grafite. Vamos pegar o carbono. Existe um preço universal para os átomos de carbono? Não existe. Por que eu estou colocando esse exercício de imaginação? Porque os preços eles são determinados a depender do que as pessoas vão utilizar dado material. Eles não existem como parte da natureza de um dado equipamento, de um dado instrumento, certo? Então, o preço que está lá embutido no lápis, ele não é um preço que existe desde a árvore e desde a madeira. Ele é um preço que só existe em função da demanda dos consumidores por causa que eles querem utilizar o lápis para escrever. É como o Mises dizia, as fábricas de uísque não existem porque as pessoas querem vender uísque, mas porque as pessoas querem beber uísque, certo? Então, é o consumidor sempre que está procurando aqueles instrumentos, aquelas satisfações e que gera toda a estrutura econômica em função da realização daquela satisfação. O que acontece é que, para você saber desse preço, você tem que estar em contato direto com o consumidor. Você tem que estar negociando com o consumidor para saber quanto ele está disposto a pagar e se isso justifica todos os custos que você quer ter para vender aquilo. Você só sabe se uma determinada coisa tem uma utilidade social se ela dá lucro. Então, quando um socialista falar que existe função, sei lá, social do lucro, existe. Existe. É impossível você saber se uma determinada coisa é útil socialmente se ela não é lucrativa. O lucro é justamente a medida que faz você saber retirar uma árvore da sociedade, certo? Do mundo humano, e transformar em cadeira, é útil? Vale a pena? Como é que eu sei que vale a pena? Sei lá, a árvore está lá produzindo o oxigênio da humanidade. Vale mais a pena ela lá produzindo o oxigênio da humanidade ou ela servindo como cadeira para alguém sentar? Ou como papel para alguém escrever? Como é que eu vou fazer esse cálculo hipotético? Não tem como eu conseguir inventar e resolver esse problema. A única maneira que eu sei de fazer isso é se eu sei, olha, custa tanto para eu remover uma madeira, certo? Uma árvore, e custa tanto para eu transformar ela em cadeira, e custa tanto para eu distribuir isso daqui, e custa tanto para fazer a propaganda disso daqui.
E mesmo com todos esses custos, para transformar aquela árvore numa cadeira, eu sei que ainda assim ela vale mais do que os custos que eu tenho para tirar aquela árvore. Então, toda essa cadeia que vem dos custos da produção, ela só é justificada em função do lucro. É o lucro que faz você dizer, olha, isso daqui tem utilidade social, porque isso dá lucro. Se não está dando lucro, eu não sei. Na verdade, se está dando prejuízo, na verdade, eu sei que aquilo ali não tem utilidade social, certo? Pegando o exemplo da água, se eu tenho um custo para pegar a água da nascente, purificar, embalar, fazer o plástico, distribuir e vender a R$1, e eu chego num lugar e todo mundo está disposto a comprar só 50 centavos, eu sei que ali não tem utilidade social. Mas que em determinado outro lugar, em que as pessoas estejam dispostas a comprar R$2, isso justifica o custo, logo, e tem lucro, logo ali tem utilidade social. Então todo esse cálculo de saber como produzir as coisas, como entregar os bens, a quem entregar os bens, e como funciona a economia, só existe em função desse contato direto com o consumidor e em função do lucro e em função dos preços. No socialismo você proíbe o lucro, proíbe a livre expressão dos preços no mercado, então tudo passa a ser tabelado, e aí você perde essa visão de conjunto. Então um burocrata lá em Moscou ia decidir, olha, você aqui em Kiev vai ter tantos litros de água disponível por mês. Como é que eu sei que as pessoas precisam de tantos litros de água por mês? Eu vou calcular qual é a massa da quantidade de pessoas que tem, quantos quilos de água uma pessoa precisa tomar por mês, e em função disso eu vou distribuir a água. Eu sempre vou calcular com base no mínimo ou no abaixo do mínimo, certo? Então, tudo isso é uma estrutura que existe e que entrega os bens e entrega os serviços. Rothbard vai descrevendo essa estrutura de produção, todas as estruturas da economia, vai analisando caso a caso, analisa os monopólios, analisa os cartéis, certo? Rothbard que diz, por exemplo, que no livre mercado é impossível a existência de um monopólio. Por quê? Porque o monopólio, ele é, a priori, algo que, certo? Uma estrutura econômica em que só existe um produtor e que esse produtor consegue dominar uma região de mercado e impedir que existam concorrentes. Se ele não impede que existam concorrentes, qualquer outra empresa pode chegar lá, em dado momento, começar a concorrer com ele, e o monopólio é sempre uma coisa muito pontual. Ele pode acabar num momento seguinte. Então, para ele existir, ele precisa proibir a intervenção da concorrência. Se ele está proibindo a intervenção da concorrência, ele está se usando de força contra os agentes de mercado. Se ele está se utilizando de força contra os agentes de mercado, não é livre mercado. Na verdade, muito provavelmente ele é o governo, certo? Associado com algum empresário. Então, por definição, monopólio não pode ser uma estrutura existente no livre mercado. Ele é sempre uma estrutura fruto da força. Eu acho até que esse é um capítulo que deveria ser traduzido à parte, dada a tamanha importância dele nessa obra. O Rothbard explica isso da seguinte maneira, dos preços do monopólio, certo? Houve uma grande deficiência na literatura econômica em toda essa questão do monopólio. Uma falha em perceber a ilusão do próprio conceito de preço de monopólio. Assume-se que exista um preço competitivo de mercado, acima do qual o preço de monopólio, um resultado de uma ação restritiva, faz o contraste. Contudo, analisando-se o assunto mais de perto, fica evidente que não há maneira de distinguir, mesmo conceitualmente, um dado preço como sendo um preço de monopólio. O tal preço competitivo não pode ser identificado nem mesmo pelo próprio produtor, nem por um observador desinteressado. Existe na teoria econômica, certo? Na teoria econômica que não é austríaca, essa ideia de que existe um preço competitivo específico, que a partir dali um concorrente pode entrar. E que se for mais baixo do que aquilo, o concorrente não pode entrar. Mas a verdade é que esse preço não existe. Porque, digamos que eu tenho uma grande empresa, certo? E aí ela começa a vender um determinado produto a um preço abaixo de custo. Certo? É uma teoria que os socialistas ou os
opositores do livre mercado sempre colocam. Como é que você diz? O dumping, justamente. Se isso acontece, os outros produtores concorrentes não vão entrar naquela região de mercado porque não vai ter lucro. Só que se eu sou um concorrente grande o suficiente, sabe o que eu posso fazer? Eu posso comprar os produtos que ele está vendendo abaixo do preço de custo, sem precisar fabricar. Então eu já vou ter um lucro maior do que ele, automaticamente. Enquanto ele está tendo prejuízo. Só essa resposta já acaba com a tese do dumping. Um concorrente grande o suficiente poderia fazer isso por tempo suficiente e acabaria com o monopólio. Mas a própria ideia do preço competitivo, ela não é suficiente para dizer que os monopólios possam surgir no livre mercado. Porque esse preço, ele não pode ser previsto nem mesmo pelo produtor. Como é que eu, uma grande empresa, vou saber que a determinado ponto nenhum concorrente do planeta Terra, certo? Porque o livre mercado é um mercado aberto ao planeta Terra inteiro. Não é o livre mercado latino-americano, certo? Não é a NAFTA, não é a União Europeia. O livre mercado, o seu país, ele está aberto a receber produtos do planeta inteiro. Como é que eu sei, sei lá, digamos que eu sou uma Microsoft no Brasil. Como é que eu sei que a partir de determinado preço, nenhuma empresa da China, do Japão, da Coreia do Sul, da Europa, da Rússia, do México, de qualquer outro lugar do planeta Terra, não vai vender aquele software ou um determinado produto a um preço mais barato? Eu tenho noção, eu tenho conhecimento dos custos de produção dessas empresas, dos custos de produção da Ásia inteira, de todas as empresas da Ásia, de todas as empresas da América. Uma empresa só não tem como saber isso. Então, a própria empresa que faria o monopólio e que imporia um determinado preço abaixo do valor de mercado, o preço competitivo, ela não sabe que preço é esse. Então, se ela não sabe, ela que tem o maior potencial para fazer isso, se ela não sabe, como é que alguém sabe qual é o preço competitivo? A verdade é que ninguém sabe o preço competitivo. O preço competitivo é um conhecimento que está disperso entre os agentes de mercado e que só quem tem acesso a isso é quem está participando ativamente do mercado e as empresas que estão ingressando no mercado. Não existe um preço competitivo a priori, universal e que possa ser definido para todas as empresas. Então, tudo isso o Rothbard vai explicando nesse livro. Claro que eu não teria tempo nem 3 palestras para explicar o assunto do livro inteiro, mas eu estou aqui para falar do Rothbard, não só sobre esse livro. E nesse livro, como eu disse no começo, ele havia incluído uma parte que se tornou um outro livro, que é um livro também de grande importância na teoria Rothbardiana, que é o Governo e Mercado, o Power and Market. Inicialmente, ele era um conjunto de capítulos desse livro que era o tratado de economia principal do Rothbard. É nesse livro que o Rothbard começa a pegar nos assuntos mais polêmicos, digamos, mais intrigantes da escola austríaca depois dele. Por quê? O Rothbard ele sempre era uma pessoa muito curiosa e estava sempre disposto a, digamos, transcender os limites do conhecimento do grupo dos liberais, certo? Então, o que ele começou a perceber? A teoria liberal clássica, ela sempre pressupunha um dado ambiente institucional e de leis, de regulação, dentro do qual o mercado existe e dentro do qual o mercado tem as suas leis, inclusive as leis praxeológicas, certo? O próprio Mises entendia a coisa dessa maneira. O que o Rothbard faz é aplicar essas leis praxeológicas, que são, em tese, né, pelo menos ao que se propõe, leis universais da ação humana, nas próprias regulações, nas leis e no ambiente institucional que deve garantir o livre mercado. Então ele pega as ideias da produção econômica, dos lucros, da competição de mercado e aplica isso a áreas da economia em que até então isso estava afastado, inclusive de forma até, digamos, preconceituosa. Não, isso aqui não tem nada a ver, a economia é isso daqui e essas áreas do governo são outra coisa. São essas áreas do governo que protegem a economia. Por exemplo, segurança privada, defesa nacional, justiça, certo? As leis, né, tanto o judiciário como o legislativo. Tudo isso faz parte de um ambiente da sociedade dentro do qual existe a economia. O Rothbard ele pega e inverte essa relação.
será que não é dentro da economia e dentro das relações humanas que estão regidas pelas leis da escola austríaca, identificadas pela escola austríaca? Não é dentro desse ambiente, dessas leis universais, que existem essas leis, essas regulações, as agências de segurança pública, o próprio Estado, certo? O legislativo e o judiciário, eles também não estão sujeitos a essas leis? Ele se fazendo essa pergunta é que ele começa a identificar um outro tipo de ambiente em matéria de economia política, em que tudo isso estaria regido pelo livre mercado. E como seria um ambiente desse? Rothbard diz o seguinte: na análise do livre mercado em Man, Economy and State, né, essa obra de que eu falava agora há pouco, partimos do pressuposto de que não há invasão de propriedade. Seja porque todas as pessoas evitam voluntariamente tal agressão, seja porque qualquer método de defesa compulsório que exista no livre mercado é suficiente para impedir tal agressão. Então você sempre pressupõe que a propriedade privada está sendo defendida, na análise da economia até o Mises. Contudo, os economistas têm admitido quase invariável e paradoxalmente que o mercado só pode ser mantido livre via ações invasivas e não voluntárias, em suma, por instituições governamentais fora do âmbito de mercado. Então, simultaneamente, havia essa duplicidade na escola austríaca. Por um lado, você queria um ambiente de liberdade, de voluntarismo, certo? De interações econômicas espontâneas, só que, por outro lado, você queria preservar esse ambiente com ações governamentais, intrusivas, intervencionistas, violentas, taxativas, certo? Com impostos. Isso no Rothbard parecia uma duplicidade que não deveria existir, que precisava ser solucionada. E é aí que ele começa a abordar essa coisa. Em outras palavras, qual é a forma mais economicamente produtiva, certo, de se produzir segurança? Na cabeça do liberalismo clássico, sempre nós precisamos da polícia para garantir a segurança, para garantir que a economia funcione. Mas olha o que o Rothbard vai dizer. A oferta de serviços de defesa pelo livre mercado significaria manter o axioma da sociedade livre. Ou seja, que não haja uso de força física, exceto ao se defender daqueles que usam de força física para invadir uma propriedade ou atacar algum indivíduo. Isto sugeriria a completa ausência de um aparato estatal ou de um governo, visto que o Estado, ao contrário de outros indivíduos e instituições da sociedade, obtém sua receita não por trocas livremente firmadas, mas por meio de um sistema de coerção unilateral chamado tributação. O sistema de defesa em uma sociedade livre, incluindo o serviço de defesa para o indivíduo e a propriedade, tais como a proteção policial e os vereditos judiciais, deveria ser, portanto, fornecida por pessoas ou empresas que obtiverem suas receitas de maneira voluntária, não coercitivamente, portanto, e que não se apropriam, como o Estado faz, do monopólio compulsório de proteção policial e judiciária. Ou seja, tem duas falhas no serviço de defesa estatal. Um é que o Estado, para garantir a segurança, ele extrai o dinheiro de forma coercitiva, certo? Além dos impactos morais que isso tem impactos econômicos que o Rothbard já tinha analisado no Tratado de Economia. Por isso que ele está fazendo essa análise depois. Eu posso entrar nesses problemas já mais adiante. E o segundo problema é que o Estado monopoliza esse setor. Então, em matéria de segurança pública, só quem pode fornecer defesa, segurança pública, é o Estado. As empresas privadas só podem produzir e fornecer segurança privada. Eventos, empresas, pessoas, integridade física de determinadas pessoas. Elas não podem, ninguém pode colocar contratar um segurança específico para fechar o seu bairro, certo? Agora o bairro é meu.
da minha comunidade aqui e nós que vamos reger essa segurança desse lugar e a polícia não é convidada a entrar nesse lugar. Naturalmente, ninguém pode fazer isso. Então, o Estado cria um ambiente de monopólio. Isso cria dois problemas econômicos de natureza distinta, mas que interferem simultaneamente na mesma produção do mesmo serviço. Então, apenas tal provisão libertária de serviço de defesa seria consoante com um livre mercado e uma sociedade livre. Portanto, as empresas de defesa deveriam ser tão livremente competitivas e não coercitivas contra os não invasores, quanto todos os outros fornecedores de bens e serviços de mercado. Serviços de defesa, assim como todos os outros serviços, seriam comercializáveis e adquiridos apenas no mercado. Então ele coloca essa visão para a sociedade. Em vez de nós termos uma polícia, que nós tenhamos polícias, no plural, certo? Um serviço policial não monopolizado. E que essas polícias sejam pagas e financiadas pelas pessoas e pelos consumidores de forma direta. As consequências disso seriam, por exemplo, serviços de defesa que tem uma qualidade diferenciada a depender da demanda e a depender do lugar, certo? Por exemplo, se você está num bairro onde existe uma classe mais rica, as pessoas estão dispostas a pagar um policiamento mais armado, ou mais incrivelmente defensivo e tal. Enquanto que você está numa região mais pobre, você simplesmente, sei lá, vai precisar de um policial ali, ou dois, ou de um policiamento menos ostensivo. Por que isso é importante, que existe essa possibilidade de diferenciação? Porque se você simplesmente coloca todos os recursos da mesma maneira, do mesmo módulo, o que vai acontecer é que na região rica vai ter o policial e na região pobre não vai ter o policial, certo? Porque o orçamento é o mesmo. O Estado está recolhendo dinheiro, ele não sabe exatamente como é a demanda de segurança, que é uma demanda como por qualquer outro serviço, e aí ele vai alocar a depender do que ele acredita, que seja as locações onde ocorrem mais crimes, onde se precisa de mais defesa. Só que, tal como ocorre no problema do socialismo, ele não tem um conhecimento para isso. Porque a demanda que ele recebe não é uma demanda direta, não são as pessoas que estão pagando o Estado dizendo eu quero um policial aqui, eu quero uma viatura aqui, eu quero uma estação da polícia militar aqui. As pessoas, os consumidores não estão fazendo isso diretamente. Ele recebe o dinheiro garantido indiretamente, a despeito dos resultados que ele tenha. Então a violência pode estar aumentando e o dinheiro dele vai continuar aumentando, certo? Inclusive, quanto mais violência tiver, mais as pessoas vão exigir segurança, então mais legitimidade o Estado vai ter para cobrar mais tributos e para investir mais em segurança. Por mais que ele fracasse frequentemente e de forma permanente na produção desse serviço. Se você tem empresas competindo para fornecer segurança, o que acontece é, se uma empresa falha em fornecer segurança na sua rua, digamos, teve um assalto na sua rua, o que você vai fazer? No outro dia você liga, olha, digamos que seja uma associação de bairro. O síndico daquela associação vai dizer, olha, não, isso aqui é inadmissível, era para você estar me protegendo, eu vou ter que contratar a empresa B, não a empresa A. Se a empresa B falha, contrata a C. Se a C falha, contrata a D. E assim sucessivamente. Se existe um ambiente em que os concorrentes podem fornecer segurança, existe um incentivo econômico para que as pessoas estejam seguras. Quando não existe um incentivo econômico, o que acontece é que o Estado vai fornecer a segurança de qualquer maneira. Ele não vai fornecer da melhor maneira, da maneira mais eficiente, com os custos mais reduzidos, com o melhor aparato policial para cada região. E se ele impõe um monopólio, aí é que a coisa complica mesmo, porque você não tem a possibilidade de dizer, olha, claramente existe um problema no fornecimento de segurança no meu bairro e eu não quero essa empresa, essa agência estatal produzindo ou fornecendo esse serviço. Você não pode se arvorar esse direito. Então, Rothbard faz essa análise, não só para as empresas de segurança, para as agências de segurança, estatais, mas para as agências jurídicas, para a legislação, para a defesa nacional. Eu poderia entrar nos exemplos específicos de cada um desses, mas eu prefiro sugerir a leitura de algumas obras que hoje em dia já tem esses exemplos e
digamos, esse exercício de imaginação de como seria um ambiente em que a segurança e a justiça é providenciada pelo livre mercado e não pelo Estado, ele já tem essa coisa mais concretizada. O livro já bem famoso do Robert Murphy, que é o Teoria do Caos, certo? Uma obra excelente, é super curta, 40 páginas, na edição 1, né? Na edição 2 é um pouco maior só, em que ele analisa especificamente essas duas áreas, certo? A segurança e a justiça. Como seria um mercado de segurança no livre mercado e como seriam as leis no livre mercado. O livro é o Teoria do Caos. Ele tem uma tradução do portal Libertarianismo, certo? O PDF. Salvo engano, ele ainda não foi publicado pelo Instituto Mises Brasil. Mas você encontra a versão inglesa dele, a versão americana dele no Instituto Mises Americano. Esse é o essencial. Tem uma série de outros também que quem quiser, eu não gosto de indicar uma série de obras sobre um determinado assunto, porque você acaba se perdendo, né? Qual eu vou ler? Vou ler essa aqui, a 1, a 2, a 3 ou a 4. Não, leia essa. Essa aí é garantido de você entender já a coisa. Mas se vocês quiserem outras referências sobre esse mesmo assunto, tem uma série de outros livretos, também igualmente curtos, que analisam especificamente esse problema, certo? Da segurança e da justiça, de outros autores. Inclusive o próprio Hans Hermann Hoppe, que foi um aluno do Rothbard, ele tem o que ele chama de bibliografia, o índice bibliográfico comentado do anarcocapitalismo, certo? Essas ideias do Rothbard vieram a se chamar anarcocapitalismo posteriormente, que é o nome que ele mesmo sugeriu para a coisa. Então o Hoppe tem essa lista, ele vai dando uma série de livros que tratam do mesmo assunto. Por que o Rothbard conseguiu fazer isso, certo? Por que ele fez isso, pelo menos na minha opinião, e o Mises não tinha feito isso, o Hayek não fez isso, enfim, outros autores não haviam feito isso. O Rothbard ele já nasceu na direita, certo? O Mises até então, ele estava preocupado em defender o mundo e a Europa, naquela época, contra as arbitrariedades do Estado absoluto, certo? Do Estado totalitário. O Hayek era um socialista e se converteu, digamos, né, ao liberalismo de Mises. Então eu pelo menos acredito que quando a pessoa passa de um lado para o outro, ela acaba se fechando inteiramente contra o lado do qual ela veio, certo? Você vê, por exemplo, o caso do David Horowitz lá nos Estados Unidos, que era um cara que estava na nova esquerda americana, certo? O fundador da nova esquerda americana, e que hoje é o maior líder do conservadorismo lá nos Estados Unidos. Se você falar o nome de qualquer esquerdista, ele excomunga você e mata você na hora. Então você acaba perdendo um pouco dessa abertura. O Rothbard ele não tinha esse problema, certo? Ele não tinha sido inoculado com um sistema de defesa contra os esquerdistas ainda. Então ele leu autores da esquerda americana. Ele leu Frank Chodorov, o Franz Oppenheimer, que é um sociólogo alemão, não é da esquerda americana. Ele leu o Lysander Spooner, o Benjamin Tucker, certo? São autores que, digamos, como se fossem um contraponto aos Founding Fathers americanos, certo? Autores que acreditavam que os Estados Unidos não precisavam de um governo central, não precisavam de um governo federal, que podia subsistir com colônias locais, né? Alguns de vocês talvez saibam que os Estados Unidos, pelo menos até o século XIX, era praticamente, e antes disso certamente, certo? No século XVIII, era praticamente um paraíso libertário. O Velho Oeste é uma grande ficção, certo? Do cinema americano, de que havia, sei lá, disputas e brigas o tempo todo, e as pessoas se matando. A verdade é que existem, inclusive, as polícias privadas lá nos Estados Unidos, certo? O Exército, tinha corporações que começaram como corporações privadas. Tem um caso famoso dessas polícias, que eram os Pinkerton, que foram contratados, eu não sei se foi pelo Vanderbilt ou se foi pelo Rockefeller, para conter uma greve, certo? O sujeito contratou a polícia e mandou matar os grevistas que estavam fazendo piquete lá na entrada.
Por conta disso, ele foi boicotado pela população americana pelos próximos 20 anos, certo? E ele teve que, durante o resto da vida dele, fazer contribuições à caridade, obras de filantropia, investimentos em museus, universidade, tudo por conta disso. Então acontecia esse tipo de coisa nos Estados Unidos, pelo menos até aquela época. Então as pessoas acreditavam, de modo geral, nos Estados Unidos, se existe pelo menos essa sensação de que era possível, tudo era possível acontecer, as coisas da vida em sociedade, certo? Inclusive a segurança, em certa medida a justiça também, tudo sem que houvesse a intervenção do governo central. E existiam autores que defendiam isso já naquela época. O Orwell ele meramente leu esses autores. Né? Ele leu também o Gustave de Molinari, que é um dos liberais franceses, né? A semelhança do Frédéric Bastiat. E ele reputa, inclusive, Molinari como o primeiro anarcocapitalista da história. Porque ele foi o primeiro que fez essa consideração de se... Olha, se o livre mercado consegue funcionar em todas as outras áreas, por que nós não deveríamos deixar ele também providenciar o serviço de segurança? Certo? Esse livretinho do Molinari foi traduzido pelo Instituto Mises Brasileiro, está disponível, o título dele é Da Produção de Segurança. Certo? Talvez tenha sido esse o livro que abriu os olhos do Orwell para essa possibilidade. Então, ele tendo essa abertura, ele começou a estudar uma série de coisas que não eram estudadas pela escola austríaca, certo? Por que eu digo isso? Porque a escola austríaca, como eu comecei na palestra, ela era sempre fechada para o ramo econômico. E o Rothbard ele tinha um contato com a Ayn Rand, para quem não sabe, né? Ele, inclusive, em determinado momento rompeu com a Ayn Rand e em função disso, fundou o Mises Institute e seguiu a vida, digamos. Mas a Ayn Rand, ela tinha uma ideia da filosofia de que ela precisava ser uma filosofia completa, certo? Ela precisava ter repercussões na economia, na moral, no direito, na política. E ela, inclusive, tinha uma parte da filosofia dela voltada à estética, certo? E o Rothbard também tem um projeto, digamos, para a escola austríaca que se assemelha a isso, que é desenvolver a praxeologia para outras áreas às quais ela não era aplicada. Ao direito, à moral, à ética, certo? Então é aí que começam as repercussões do conhecimento rothbardiano e da escola austríaca sobre um conjunto de áreas que, reunidas pelo próprio Rothbard, se tornaram o que a gente conhece pelo libertarianismo moderno. A gente está acostumado a essa visão do libertarianismo como uma filosofia, enfim, de política e economia, mas que tem algo a dizer sobre a ética, sobre os costumes e coisas do tipo. Muitos dos chavões libertários, inclusive, por exemplo, o imposto é roubo, só surgiram depois disso daqui. Vocês bem sabem que não foi o Mises a dizer que o Estado é um ente que rouba a população e que extorque a população, certo? Nem o Hayek. Muito pelo contrário. E o primeiro autor que vislumbrou essa possibilidade de identificar um imposto com a ação de um assaltante, né? A ponto de dizer que o Estado nada mais é que uma gangue de assaltantes em larga escala, esse autor foi o Rothbard. E ele fez isso influenciado por esses autores que ele havia lido, a ponto de que ele consegue ser encaixado tanto dentro da ala da direita libertária como da esquerda libertária. Né? Se você entra, sei lá, nesses grupelhos de Facebook do Right Libertarianism, você vai ver lá uma série de autores, de pensadores. Entre eles tem o Rothbard. E se você entra do mesmo jeito num grupo de Left Libertarianism, você vai encontrar lá vários autores, nenhum dos outros que estavam no do Right Libertarianism, senão o Rothbard. Certo? Ele consegue transitar entre essas duas perspectivas, entre várias áreas do conhecimento. E é com isso que ele funda uma doutrina ética na escola austríaca, com o livro A Ética da Liberdade. Esse aqui é o livro mais polêmico dele. Até então ele estava só brincando, certo?
Estava só ensaiando a coisa. É aqui que ele começa os assuntos mais graves. O que ele tenta fazer nesse livro? Nesse livro, ele tenta conceber quais são os princípios ou dados da moral que são universais, que podem ser aprendidos a priori e que são irrefutáveis. Ou seja, se existe algo na moral que é universal, o que é isso? Qual é o limite que eu posso traçar? Olha, isso aqui você não pode contrariar, certo? E ele faz isso contrariando o que o Mises entendia como os limites da praxeologia. O que o Mises acreditava, o Mises era um utilitarista, né? Ele acreditava que não existiam esses valores universais dentro da moral. O Mises é influenciado pelo Kant. E o Kant, ele acredita que existe essa diferença entre o Hofbauer e o Mises. O Mises é influenciado pelo Kant e o Hofbauer pela filosofia aristotélica tradicional, certo? Inclusive ele tem uma série de artigos que falam da relação da religião com a economia. Né? Por que ele tem esse viés de tratar da religião, especificamente da Igreja Católica? Porque ele estava associado a uma sequência de pensadores que vinham desde Aristóteles, certo? Dos filósofos gregos. Então, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, a escolástica tardia. Ele que revela esses escolásticos tardios, certo, da Espanha, e mostra como esses sujeitos que já estavam produzindo uma economia liberal, certo, pelo menos os princípios fundacionais do que seria a economia liberal e o que viria a ser a escola austríaca depois. Então ele identifica historicamente a escola austríaca como uma parte dessa tradição, certo? Que começa na Grécia, que passa pela Idade Média com a Igreja, chega ao Império Austro-Húngaro no seu ápice com a escola austríaca e depois nos Estados Unidos com ele. A gente não pode esquecer que além de matemático, economista, pelo menos enxerido ao direito e à ética, ele também era um exímio historiador, certo? Ele tem uma obra sobre a crise econômica nos Estados Unidos e ele tem uma coleção de livros sobre os Estados Unidos, né, que é o Conceived in Liberty, a história dos Estados Unidos, da fundação dos Estados Unidos, dos princípios de liberdade dos Estados Unidos. E existe essa distinção entre o Mises e o Rothbard. O Kant, ele basicamente acreditava que o ser humano ele tem o que ele chamava de pressupostos transcendentais. O que são isso? São espécies de estruturas que fazem parte da sua mente e que, mediante elas, você consegue compreender o mundo, certo? Que estruturas são essas? Os conceitos de tempo, de espaço, de causalidade. Você não consegue entender o mundo sem a regra da causalidade. Não consegue perceber o mundo, certo? O próprio ato de perceber o mundo é mediado por essa categoria da causalidade. É mediado pela presença das coisas no tempo, é mediado pela presença das coisas no espaço. Então Kant acreditava que você não conseguia aprender a essência das coisas, porque a essência das coisas independe do espaço, independe do tempo, independe da causalidade, certo? Naturalmente não vou entrar aqui nos meandros da epistemologia kantiana. Só vou fazer uma divisão entre o porquê que o Mises acreditava numa coisa e o Hofbauer acreditava em outra. O Mises acreditava que o axioma da ação era só mais uma dessas estruturas da mente humana, certo? Então, tal como o ser humano só percebe o mundo mediante a causalidade, o tempo e o espaço, ele só consegue perceber o mundo e entender o mundo mediante a categoria da ação, certo? Então, a compreensão do mundo é mediada pelo axioma da ação. Por isso que existe esse drama da economia limitada a esse campo. O ser humano não teria uma outra categoria mental para perceber os pressupostos da moral, do direito.
os valores universais e absolutos, digamos assim, da moral e do direito. O Hofbauer não era um kantiano. Então ele acreditava que a ação humana nada mais era do que uma parte da natureza humana. O homem é um ser que age com finalidade, é um ser teleológico, certo? Tal como acreditava Aristóteles, Santo Tomás de Aquino. E ele age com essa finalidade, ele tem sempre essa intenção, isso não é uma categoria, ele não está limitado por isso. Ele consegue aprender a essência das coisas. E acreditando nisso é que ele pega o ferramental da praxeologia e começa a aplicar a ética e começa a aplicar o direito. E aí o que ele faz? Para isso eu vou utilizar uma citação do seu mais brilhante aluno, certo? Que se tornou um iluminado da escola austríaca, que é o Hans Hermann Hoppe. Argumentar e possivelmente concordar com alguém, mesmo que haja discordância, ou seja, concordar e discordar, significa reconhecer o direito prévio ao controle exclusivo do próprio corpo. Caso contrário, seria impossível para qualquer pessoa dizer alguma coisa em um ponto definido do tempo e, da mesma forma, seria impossível qualquer outra pessoa responder, pois elas já teriam deixado de ser individualmente uma unidade tomadora de decisões. Entretanto, uma vez que é inegável que não há possibilidade de uma pessoa argumentar sem que seu direito ao controle de seu próprio corpo seja previamente reconhecido e aceito como justo, então somos forçados a concluir que a ética libertária não apenas pode ser justificada por meio de um raciocínio a priorístico, como também somos obrigados a reconhecer que nenhuma alternativa ética pode ser defendida argumentativamente. O que ele quer dizer? Vamos discutir sobre ética, certo? Você coloca, sei lá, o Hofbauer e o Mises. O Mises vai dizer, não existe uma ética universal. O que o Hofbauer vai dizer para o Mises e o Hoppe, depois dele? Tudo bem, Mises, que você está dizendo isso. Só que no ato de você dizer isso, você está pressupondo que nós estamos dialogando, certo? Se nós estamos dialogando, é porque você pode dizer o que você pensa e eu posso dizer o que eu penso. Se não fosse assim, eu poderia chegar e dizer, olha, antes de você dizer que não existe ética universal, eu vou tapar sua boca, vou colocar um durex e vou enterrar você debaixo da terra. Você pressupõe que eu não posso fazer isso e eu pressuponho que eu não tenho direito de fazer isso. Porque senão não existe diálogo, senão não existe discussão sobre a possibilidade de uma ética universal. Então, eu tenho direito a tomar a decisão sobre o meu corpo e você tem direito a tomar as decisões sobre o seu, de modo que eu controle a minha fala e você controle a sua. De modo que você enuncie os seus argumentos e eu enuncio o meu. Se eu não dou esse direito ao próprio corpo e à própria fala como pressuposto, não existe debate, não existe lógica, não existe diálogo, não existe economia, não existe praxeologia. Eu diria até que não existiria o próprio Mises, tá? Adicionando o Hofbauer, a palavra do Hofbauer. Por quê? Porque existir, enquanto ser humano, é estar em domínio, uma consciência em domínio da matéria, que é o seu corpo. Certo? O que é uma consciência em domínio de uma matéria, com exclusividade? É a propriedade privada. Então, antes de você falar qualquer coisa, você já tem o domínio do seu corpo. Você existiu, você é uma consciência que controla o seu corpo. Então você pressupõe isso. O Hoppe é que ele vai adicionando a essa concepção do que o Hofbauer tem. O que o Hoppe vai dizer? Ora, é impossível que você trace uma regra de apropriação da propriedade privada por declaração verbal. É impossível que isso se dê, por exemplo, eu chegando num território e digo, olha, todo esse território é meu, ninguém entra aqui. Por que isso é impossível? Porque a ética e o direito são a arte, digamos assim, de resolver os conflitos ou de prevenir os conflitos. Então, no campo do direito, eu tenho que introduzir a praxeologia para resolver esse problema. Se existe a possibilidade do conflito, se
o conflito é um dado de uma determinada situação ética, digamos assim, de um pressuposto ético, então aquele pressuposto não pode ser um pressuposto ético. Por exemplo, digamos que em vez de eu ser dono do meu corpo e vocês serem donos dos seus, cada um, todo mundo seja dono do corpo de todo mundo. Isso é uma regra universal, certo? Ela é aplicável a todos. E todo mundo é dono do corpo de todo mundo, coletivamente. Isso significa que antes de eu falar, todos vocês têm que consentir com o meu ato de falar. Como é possível que eu exija o consentimento da humanidade inteira, certo? Se é um direito humano, um consentimento da humanidade inteira antes mesmo de eu enunciar o argumento. Certo? Isso é infactível. O conflito já faz parte da natureza dessa pressuposição ética. Da mesma maneira, digamos que eu pressuponha que ninguém é dono do próprio corpo. Também é uma regra universal. Só que se ninguém é dono do próprio corpo, isso significa que enquanto você está falando, eu posso agredir você e impedir de você de falar. O que você vai dizer? Não, você não pode fazer isso não. Sim. Por quê? Não tem dono. Mas se todo mundo é dono do próprio corpo, certo? Cada um é dono do seu próprio corpo, isso permite que as pessoas enunciem os seus próprios argumentos. Então isso é que permite o diálogo. Então, dado que existe a lógica, dado que existe o diálogo e a discussão sobre a ética, existe essa pressuposição de cada um é dono do próprio corpo. Da mesma maneira, voltando ao assunto da apropriação original, eu não posso dizer e me declarar um dono de um determinado território simplesmente verbalmente. Porque como é que eu vou saber que todas as outras pessoas do mundo também não se declararam donas daquele território? Eu vou entrar num determinado lugar, aí aparece outra pessoa e diz: não, você não pode entrar aqui. Eu que sou o dono daqui. Eu digo: não, eu que sou. Eu que me disse dono daqui. Aí aparece um terceiro: não, eu reclamei esse território primeiro. E depois uma quarta pessoa e assim sucessivamente. Então a única maneira de você conseguir determinar quem é o dono de determinado lugar é quem tomou posse dele primeiro, certo? Porque não faria nenhum sentido eu dizer que a propriedade é do que tomou posse em segundo, ou do terceiro, ou do último. Porque eu não teria como conferir essa regra temporalmente. Não faria sentido, logicamente, acima de tudo. Mas se eu defino que é o primeiro, e que, para que ele seja dono daquela propriedade, ele tem que estar utilizando aquela propriedade, certo? Ele tem que ter um domínio sobre aquilo ali e dar uma utilidade econômica para aquilo dali. Eu digo: não, isso daqui é verificável objetivamente. Eu sei que essa pessoa é dona porque ela chegou aqui primeiro e porque ela efetivamente está manuseando esse território e utilizando economicamente esse território. Então, isso vai gerando uma série de repercussões na forma como o Rothbard investiga uma série de ações da vida prática. Por exemplo, a reforma agrária. Esse livro, Ética da Liberdade, em uma determinada parte, tem uma defesa da reforma agrária. Isso é surpreendente para a maior parte dos liberais. Por que ele faz essa defesa? É justamente em função desse princípio ético. Dado que ele entende que a propriedade privada ela precisa de um reconhecimento da atividade econômica sobre um determinado território, você não pode dizer que alguém é proprietário de uma grande extensão de terra a qual ela não usa, a qual ela não utiliza. Como o Estado, na maior parte das terras brasileiras, ou mesmo com grandes latifundiários. Certo? Então ele faz essa distinção. Naturalmente eu vou ter uma série de discordâncias com muitos pontos dos pontos que ele vai defendendo, e muitos autores libertários vão ter. Porque essas aplicações da ética que ele deduz a priori, elas são feitas de forma apressada, certo? Por mais que você tenha isso como um fundamento muito sólido e difícil de ser refutado, esse fundamento ético do eu sou dono do meu corpo, você é dono do seu, para você refutar isso, você pressupõe isso daqui, por mais que você tenha esse núcleo duro, as aplicações disso precisam ser observadas com muito cuidado. Por exemplo, um outro assunto que ele e uma outra posição que ele defende nesse livro é a questão do aborto, certo?
Nesse livro ele é favorável ao aborto. Por quê? Porque justamente ele vai dizer que a mulher é dona do próprio corpo e ninguém vai poder interferir no direito da mulher de tomar as decisões sobre o próprio corpo dela. Dado que o feto é dependente do próprio corpo dela, ele nada mais é do que um parasita. Certo? Então, tudo que ele está falando aqui é muito parecido com a linguagem das feministas. Inclusive, ele, em determinado momento, esteve associado com a nova esquerda nos Estados Unidos por conta dessa aproximação de raciocínio, digamos assim. Claro que isso vai ser revisado posteriormente, né, pelo Walter Block, por exemplo, pelo Stefan Molyneux, que não é nem da escola austríaca, e por uma série de outros autores libertários. Mas o que eu quero dizer é que ele, deduzindo tudo isso, ele vai aplicando a uma série de situações. Um outro exemplo, igualmente polêmico, a da corrupção. Ele é favorável à corrupção no livro. Ele tirou esse livro para sacanear a humanidade, entendeu? Vocês estão cheios de ideias preconcebidas sobre o mundo, eu vou só destruir tudo que vocês pensam. O que ele diz no livro? Ele diz o seguinte, o Estado ele vai criar uma série de barreiras, uma série de regulamentações, uma série de intervenções na economia, e tudo isso vai prejudicar os agentes de mercado, certo? A corrupção nada mais é do que uma maneira do mercado de se defender dessas intervenções. Então, quando o Estado proíbe você, sei lá, de dirigir alcoolizado, sei lá, proíbe você de fazer uma determinada operação comercial, um contrabando que ele define como contrabando, e você suborna um agente público para evitar aquilo dali, o que você está fazendo é se defender daquela regulação injusta, que no livre mercado não existiria, certo? No caso do contrabando, por exemplo. Ele só aprofunda, né? É interessante muitas vezes que pessoas do Estado se corrompem para poder facilitar. Exato. Um exemplo que certamente muitas pessoas concordariam, com o qual muitas pessoas concordariam, é o exemplo de um campo de concentração, certo? Ou a prévia do campo de concentração. Certo? Os oficiais nazistas eles precisavam chegar nas casas, nas famílias judaicas e dizer, olha, vocês precisam vir com a gente para determinado lugar, embarcar nesse trem, fazer tal coisa. E acontecia muitas vezes de um pai de família chegar e subornar um oficial e dizer, olha, não, vamos deixar isso aqui por esse preço aqui, você nunca mais vai me ver, eu vou emigrar para outro país. É um exemplo de corrupção? É um oficial do governo que tem um dever legal de aplicar uma determinada lei e a pessoa que está sujeita a essa lei está evitando essa lei mediante o suborno ao oficial do governo. Só que ele faz isso para salvar a própria vida e a vida da família dele. Então, nesse caso, a corrupção acaba sendo algo benéfico, certo? Naturalmente, em uma série de outros casos, eu pelo menos acredito que ele pelo menos não deveria defender dessa maneira a corrupção como ele faz. Nem o aborto, nem a reforma agrária, nem uma série de outros pontos. Esse livro é dividido de duas maneiras. A primeira parte ele está justificando essa ética libertária e a segunda parte ele está aplicando a isso a particularidades, né, a casos concretos. E eu vejo que é nessa aplicação que ele acaba se apressando e tirando conclusões rápidas demais, certo? Sem analisar a complexidade dessas situações concretas. E é por isso que eu acho que ele falha, às vezes, muitas vezes nessas análises. Então, esses 3 livros eu escolhi para tratar nesses artigos, nessa palestra, porque eles são os principais livros do Rothbard, as principais obras do Rothbard condensadas em livro. Naturalmente, tem obras igualmente importantes que estão de forma dispersa, certo? Em artigos, em monografias, em ensaios. Ele escreveu tanta coisa que ele escreveu até um artigo lamentando a morte do Che Guevara, certo? Na época. Todos têm os seus piores momentos, certo?
Esse artigo está no depósito lá do Instituto Mises. Naturalmente, ele não tinha conhecimento das barbaridades, nem de quem era o Che Guevara na época. Então, tudo isso ele reuniu num corpo de ideias e criou um movimento político em função disso, certo? Que é o movimento libertário. Fundou o Instituto Mises, ajudou a fundar o Partido Libertário lá nos Estados Unidos. Eu, inclusive, acredito que ele tem uma visão muito diminuída e pouco consciente do que é a política real. Por que eu acredito nisso? Porque o Partido Libertário nos Estados Unidos deve ter os seus 30 anos já, e tudo que eles têm é um candidato à política libertária desde sempre, certo? Que mal aparece nas notícias lá nos Estados Unidos. O melhor que se alcançou com a política libertária nos Estados Unidos foi o Ron Paul e o Rand Paul, né? Que conseguiram isso de forma desassociada do Partido Libertário, né? Conseguiram isso pelo Partido Republicano. O Rothbard ele vai desenvolver essa ideia da atuação política libertária. Isso ficou registrado numa palestra que chama Os 6 Passos da Ação Libertária, os 6 elementos, as 6 etapas, alguma coisa desse tipo. Essa palestra está no YouTube, vocês encontram. Eu acho insuportável o jeito que o Rothbard fala. É muito mais fácil ler o Rothbard do que ouvir o Rothbard. Ele fala com uma voz assim, engraçada, engasgada. E muito rápido, muito eufórico. Ele não é um sujeito controlado, ele é ordenado. Destoa muito, inclusive, dos livros dele, porque você pega o índice, por exemplo, do Tratado de Economia dele, só pelo índice você já adquire um conhecimento enorme, certo? Você vai vendo, caraca, é possível que a economia tenha tantos meandros, tantos detalhes, tantas situações específicas, então, tantas aplicações de tantos princípios. Ele vai do mais genérico dos princípios à aplicação mais específica. Mas na palestra ele... ele é um sujeito assim, gagueja e tudo. Esse é o Murray Rothbard, certo? É um sujeito assim, um gênio sem igual da escola austríaca. Reforçando, publicou livros sobre história, sobre ética, sobre economia. E nenhum desses livros são livros simples, assim. Vou só escrever alguns pensamentos e reflexões sobre a economia, alguns pensamentos e reflexões sobre ética, algumas considerações sobre determinado período histórico. Ele escreve o máximo de profundidade que pode existir sobre aquele tema, sobre aquela determinada situação, sobre uma determinada questão específica. E ele faz isso com um raciocínio extremamente aprofundado, assim, lancinante, em que ele consegue resolver um problema que você fica besta, entendeu? Por exemplo, o problema da liberdade de expressão, ou um outro talvez mais simples, da liberdade de movimento, certo? Da liberdade de ir e vir, no Ética da Liberdade. Eu tenho o direito de ir e vir, certo? Todos têm o direito de ir e vir. Então eu posso andar pelas ruas, pelas estradas, mas eu tenho o direito, sei lá, de entrar na sua casa, de entrar em determinado apartamento de um senador. É um antipúblico, porque eu não posso entrar no apartamento do senador. Posso entrar livremente em qualquer gabinete do Congresso Nacional. Existe esse problema da liberdade de movimento. Por quê? Como é que eu faço para universalizar o princípio da liberdade de movimento? Não é pretensamente um direito humano, o direito de ir e vir? Se é um direito humano, ele deve ser, naturalmente, um direito que pode ser exercido em todas as situações humanas, a qualquer momento, a qualquer tempo, por qualquer pessoa, independente de raça, de credo, de religião. Só que existe esse dilema. Eu acabo invadindo o que é dos outros, mediante a universalização do princípio da liberdade de expressão, de movimento. O outro problema correlato, liberdade de expressão. Eu posso falar o que eu quiser a qualquer tempo? Isso é um direito universal, direito humano. Se eu posso falar o que eu quiser a qualquer tempo, eu posso numa sala de cinema chegar e começar a gritar incêndio, incêndio, incêndio. Todo mundo vai, enfim, sair correndo e vão se pisotear e alguém pode morrer em função disso. Como é que vão me culpar se eu estava simplesmente me expressando?
chegarem para me culpar, eu digo que é uma obra de arte, que eu faço parte de algum coletivo de esquerda. Então existe esse problema, certo? Esse dilema, essa tensão entre o exercício de um direito, que parece um direito honesto, e consequências práticas do exercício desse direito contra as pessoas. O Hofbauer, ele resolve muito desses problemas mediante esses princípios que ele consegue discernir com a análise da praxeologia na ética. Como é que ele resolve tudo isso? Ele não eleva a um princípio universal a liberdade. Ele eleva a propriedade, certo? O que ele vai dizer é, você pode ir e vir para onde você quiser, conforme o consentimento, certo? O respaldo dos donos das propriedades pelas quais você esteja passando ou pelas propriedades das quais você seja o próprio dono. Então você pode andar pelos lugares que são sua propriedade ou pela propriedade dos outros conforme eles se consigam. Eu posso entrar num gabinete de um senador se ele me permitir, eu posso entrar no apartamento da pessoa se ela me permitir. Então não existe um direito, uma liberdade de ir e vir. O que existe é uma liberdade de ir e vir condicionada ao direito de propriedade, que este sim pode ser universalizado. Da mesma maneira, não existe uma liberdade de expressão universal. O que existe é uma liberdade de expressão condicionada ao direito que você tem sobre uma determinada propriedade. Eu posso gritar que é incêndio num cinema? O dono do cinema não vai deixar. A administração do cinema não vai deixar isso. Isso faz parte das regras daquela propriedade. Certo? Eu posso chegar em um determinado lugar, na casa de uma determinada pessoa e começar a usar drogas livremente? Certo? Existe a liberdade de usar drogas em qualquer lugar? Em qualquer comunidade, digamos assim? Existe a liberdade de eu fazer o que eu quiser em qualquer ambiente? Tudo isso é mediado pela condicionante da propriedade privada. É isso que o Hofbauer vai discernir nessas obras dele, no trajeto do conhecimento dele. E tudo isso vem a ser aprofundado posteriormente, depois do Hofbauer, pelo Stefan Kinsella, pelo Hans Hermann Hoppe, pelo Walter Bloch. Eles vão revisando o Hofbauer e aprofundando o Hofbauer. Então, de um lado você tem um autor, gênio certamente, mas que ele mesmo estava disposto a romper os limites da escola austríaca, ele consegue incentivar e influenciar os autores que foram discípulos dele mesmo a romper os limites que ele mesmo tinha estabelecido. Em que sentido? Por exemplo, os liberais e a escola austríaca, até determinado momento, sempre foram favoráveis à política de livre imigração, migração irrestrita. O Hans Hermann Hoppe, aproveitando os princípios do Murray Rothbard, concebe uma situação ideal, digamos assim, uma sociedade de leis privadas, e que nessa sociedade tudo é privatizado. Ora, se tudo é privatizado, a liberdade de ir e vir é condicionada pela propriedade privada, como o Hofbauer colocou. Se esse é o cenário ideal, por que nós deveríamos aceitar a imigração irrestrita não condicionada às propriedades privadas? Certo? Então começam a surgir esses outros estudos elaborando esses mesmos princípios que ele tinha vislumbrado sobre situações já anteriores do liberalismo da escola austríaca que ainda não haviam sido aprofundados, certo? O Kinsella sobre a propriedade intelectual, o Kinsella também sobre o direito de punir, certo? Sobre a proporcionalidade das punições. Você vai ler o artigo do Kinsella chamado Punição e Proporcionalidade, que está no Mises brasileiro, esse eu traduzi. Você fica assim impressionado, tal como no Ética da Liberdade, porque a defesa libertária, digamos, do direito penal é a que o Bolsonaro faz elevado à potência 10, certo?
o princípio libertário que o Hofbauer enuncia para o direito penal, certo? Para retribuição, basicamente é a lei de talião duplicada. Porque ele não vê como você se furtar a uma refutação, você não consegue refutar argumentativamente o problema da proporcionalidade da punição. E quem vai elaborar isso é justamente um estudante do Hofbauer, que é o Kinsella. Como é que isso acontece? Isso eu já elaborei em outra palestra. Digamos que você corte um braço meu, certo? Você cometeu esse crime. Lesão corporal grave. Como é que eu vou traçar a justa punição contra você? Vamos dizer que eu vou dialogar com você, certo? Para saber qual é essa punição justa. Se você cortou o meu braço, você agiu segundo uma máxima universal, que é aqui: seres humanos podem cortar os braços dos outros. Digamos assim, você acha que isso é ético. Aí você vai justificar isso. E eu acho que isso não é ético, tá? Se você diz que cortar os braços dos outros é justificável e você não merece punição, o que você está dizendo é que isso aí é universalizável, logo eu posso cortar o seu braço de volta. Se você vai defender esse ponto. Se você vai defender o ponto contrário, eu vou dizer não. Eu cortei o seu braço, mas eu acredito que isso é errado. Se você acredita que é errado, você denunciou o que você fez. Em que limite você denunciou o que você fez? Até o limite de cortar o braço um do outro. Então, o melhor que eu vou poder fazer é dizer, olha, se você cortou meu braço, você acredita que esse ato é punível. Se você acredita que é errado, você acredita que é punível. E como é que eu vou definir o limite dessa punição? O limite dessa punição necessariamente tem que estar associado à gravidade do ato. Por quê? Porque eu não consigo, enquanto, digamos, eu sou a vítima, meu braço foi cortado, eu não consigo, enquanto vítima, justificar que a punição contra essa pessoa seja uma pena de morte. Porque do outro lado ele vai dizer, não, eu agi segundo a máxima tal que cortar o braço é justificável, tudo bem. Mas eu não agi segundo a máxima tal que matar as pessoas é justificável. Então o direito sobre a própria vida ainda está guarnecido. Então o Kinsella é que vai entrando nesses meandros do dilema do princípio da propriedade privada e da propriedade privada sobre o próprio corpo aplicado ao direito penal. Isso gera umas consequências bastante curiosas. O próprio Hofbauer já havia enunciado algumas delas. Por exemplo, a punição ela não é um dever, ela é um direito. Um direito que você adquire quando a outra pessoa praticou um crime contra você. Ora, se ela é um direito, ela pode ser exercida ou não. Essa faculdade pode ser exercida ou pode não ser exercida. Se ela é um direito, e ela pode ser exercida ou não exercida, ela também é negociável. Então eu posso chegar contra o meu agressor, certo? Sentar com ele, claro, naturalmente não aconteceria assim numa situação de livre mercado, seria mediado por N advogados, instituições, enfim, empresas especializadas. Mas aí ele vai dizer, olha, eu posso dizer, não, o limite do que você me fez é o que eu posso lhe fazer. Se você me cortou o braço, na verdade ele não vai dizer só isso, né? Ele vai dizer que se você cortou o meu braço, eu tenho o direito primeiro de restituição. A restituição é pegar o seu braço, certo? Em troca contra o braço que você pegou de mim. Hã? Restituição. Vamos, o exemplo análogo. Digamos que você pegou o meu dinheiro, certo? Pegou 10 reais meus. E você sumiu com aquele dinheiro. Eu tenho o direito de pegar outros 10 reais seus, ainda que não sejam aqueles. Se você pegou o meu braço, eu tenho direito, e sumiu com o meu braço, tá bom? Eu tenho o direito de pegar o seu braço e restituir. Só que além da restituição, eu tenho o direito de te punir porque você cometeu um crime.
então eu tenho o direito de tirar o seu outro braço no limite do que você tirou do meu. Certo? O Kinsella ele vai dizer que, não, na verdade, o limite não é só isso. O limite depende das consequências do ato. Por exemplo, se você cortou meu braço e eu morri por causa disso, você não cortou meu braço, você me matou. Né? Se você cortou meu braço em função disso, eu perdi a minha profissão, eu era pintor, eu era piano, e agora eu não vou ter mais nenhum dinheiro como me sustentar, então você lesou meu patrimônio para o futuro inteiro. E eu posso pedir essa restituição. Então, além de eu restituir o meu braço e retribuir a punição e tirar o seu outro braço, eu tenho o direito de perdas e danos também. Porque eu estava numa situação original e você me tirou da situação original. Então, o direito penal libertário é uma lei de talião duplicada e adicionada de correção monetária, juros e perdas e danos. Claro, isso tudo é muito, talvez absurdo e teorético, mas quando ele começa a aplicar isso nas situações concretas e dá uma solução de negociação para isso, parece fazer um pouco mais de sentido. Isso significa que a vítima tem o direito de exigir do praticante de determinado crime que ele se submeta àquela pena ou que ela compense ela de alguma outra forma. Isso quer dizer, por exemplo, que o sujeito cortou meu braço, eu posso dizer, olha, a pena legal que eu tenho contra você é cortar os seus 2 braços e exigir perdas e danos, tá? O que você quer fazer em troca disso, para não sofrer essa pena? Eu quero $1 milhão. Isso coloca um preço nos crimes. Você começa a saber, olha, o cara, ainda que ele seja rico, multibilionário, eu posso exigir contra ele a casa dele, as fortunas dele, porque mesmo o rico não está disposto a perder os 2 braços dele. E aí eu começo a ter noção da gravidade do que é um crime. Certo? Você teria uma precificação dos danos contra as pessoas. Você teria uma legislação penal que conseguiria dizer, olha, isso daqui que você cometeu custa tanto para você. Porque o mercado, nas precificações judiciais, já tem um preço. Se você aceitar, tudo bem, se a outra parte aceitar, a gente fecha um negócio. Isso parece esquisito também, colocar um preço no crime, mas como isso depende do aceite da vítima, a vítima pode exigir que não. A vítima pode dizer, não, eu quero uma punição contra esse cara. Naturalmente, isso aqui só fala sobre os crimes dolosos, certo? Porque depende, como você está numa situação de argumentação, para justificar isso daqui, a argumentação requer vontade. Então, se você comete um ato culposo, digamos, que está alheio à vontade, você pode dizer, não, isso aqui é um dano. Não exige retribuição, só restituição. É um crime de dano. Eu mesmo perguntei pessoalmente para o Kinsella se ele já tinha concebido alguma coisa também para falar a respeito de fraude, que é uma outra modalidade de crime, que ele não estuda nesse artigo nem nos outros artigos que eu li dele. Por exemplo, eu vou comprar um quadro. E aí o cara me vende um quadro dizendo que é do Leonardo da Vinci. Só que na verdade é uma cópia fidedigna. Ele mentiu e eu comprei um quadro falso. Isso é um crime? Qual é a punição passível contra esse crime? Cabível contra esse crime? O que uma pessoa pode sofrer nesse caso? Ele não estuda. Ele não apresenta isso daí. Então, essas aplicações, ou mesmo revisões desses princípios e dessas aplicações, são ainda áreas de estudo na escola austríaca. Por que eu falei tudo isso? Não foi com interesse exclusivo de chocar vocês ou algo do tipo. É só para dizer que tudo isso é um campo aberto na escola austríaca para estudo. E tudo isso só começou a existir por conta de Murray Newton Rothbard, certo? Sem esse sujeito, a gente não teria essas aplicações, esses estudos em matéria de direito, de ética e de outras coisas dessa natureza. Existe também toda uma área voltada na escola austríaca a vislumbrar, por exemplo, como devem ser ou seriam as estruturas jurídicas no livre mercado, as estruturas judiciais, como se deveriam comportar as polícias, os exércitos. O próprio Hans Hermann Hoppe tem um livro em que ele aborda a segurança nacional. E claro, todos eles abordam isso à luz da história, né? Como eram os exércitos formados antes do Estado moderno. Como era a polícia nos Estados Unidos.
como era o exército na Alemanha, na Itália, né? Você vai ver que em muitos desses casos já existiam uma série de instituições que hoje a gente pensa como puramente teoréticas de economistas malucos da escola austríaca. E aí eles vão desenvolvendo tudo isso, tudo em função desse autor. Porque ele quis, digamos, extravasar os limites que até então eram concebidos para a escola austríaca só como uma área da economia e da teoria política, da teoria do Estado. Então esse sujeito ele precisa ser estudado, ainda que para ser refutado, entendeu? Ainda que para dizer, olha, tá bom, o que você está dizendo aí é bacana, mas esses limites, você está passando de alguns limites, certo? Ou essa aplicação não é assim, isso aqui precisa ser revisado. Então, tudo isso é uma área de estudo da escola austríaca. Quem ainda não leu Hofbauer, não estudou Hofbauer, não se aventurou a ler nenhum artigo, algo do tipo, indico fortemente. Certo? Claro que para você ler esse sujeito aqui, você precisa um pouco de cuidado, de prudência. Certo? É muito comum que a pessoa leia o Hofbauer e no dia seguinte queira destruir o Estado e instaurar um império do libertarianismo mundial, até porque ele é um sujeito muito empolgado e eufórico. Mas, de toda forma, recomendo vivamente a leitura dessas obras e dos artigos dele, certo? E mais ainda, não só do próprio Hofbauer, mas dos autores modernos da escola austríaca que são influenciados pelo Hofbauer, né? O Hans Hermann Hoppe, que é o principal deles, o Stefan Kinsella, até o próprio Walter Block, né? Muita gente tem o Walter Block em conta assim como o máximo do libertarianismo. De fato, ele é um excelente professor que explica o libertarianismo. Mas quem se aprofundou no libertarianismo, nos meandros, embora ele tenha se aprofundado em algumas questões, quem se aprofundou mesmo com estudos sérios foram o Hans Hermann Hoppe e o Kinsella de uma forma muito menor, certo? E alguns outros grandes autores aí que ainda não tem nem visão de serem traduzidos para o português. Então, esse é o Murray Rothbard. Eu espero que vocês se interessem para ler esse sujeito aí no futuro. E estou aberto a perguntas, tá? Comentários, intervenções. Falando. Algum erro? Na minha opinião, a questão do aborto, depois do Walter Block, entendeu? O Walter Block, ele vai dizer que ele tem a tese do eviccionismo, que chama, né? Que a mulher não tem o direito sobre o próprio... Ela tem o direito sobre o próprio corpo, só que o feto é um corpo separado, um corpo à parte. Então ela não pode fazer o aborto, porque o aborto culmina na morte do feto. O que ela poderia fazer, e mesmo se ela expulsasse o feto do próprio ventre, o feto ainda assim morreria porque ele precisa dela para sobreviver. Então ela estaria causando a morte dele do mesmo jeito. Então o aborto ele sempre causa a morte de um ser humano. E aí ele cria a tese. A única possibilidade do aborto é se você conseguisse retirar o feto do ventre da mulher e colocasse ele, sei lá, numa máquina, alguma outra coisa, que mantivesse ele vivo por tempo suficiente até que ele conseguisse sobreviver de outra maneira, que não causasse a morte dele, porque sempre que você retira ele de lá, ele morre. Então ele cria essa tese, né, do eviccionismo, que a única possibilidade dentro dos limites é se você não causasse a morte do feto, que na prática acaba com a tese do aborto, né, porque não tem como você fazer isso, pelo menos não por enquanto. O Hofbauer não era um defensor também específico da democracia ou da imigração restrita. Mas esse é um ponto que eu vejo como consenso hoje na escola austríaca que foi revisado e aprimorado, né? Depois do Hans Hermann Hoppe, o best-seller dele, o Democracia, o Deus que Falhou, um ponto comum na escola austríaca que a democracia leva a uma diminuição maior das liberdades econômicas, individuais, sociais, do que os regimes monárquicos, inclusive do que os regimes monárquicos absolutistas, né? Nesse livro, o Hoppe ele vai trazer dados assim que você fica boquiaberto, né?
do tipo que a tributação nos regimes absolutistas alcançava entre 5% a 10% do PIB. O orçamento total do governo era 5% a 10% do PIB. E que esse orçamento, os tributos, eles eram decididos entre as classes nobres, em tempos de guerra, muitas vezes, certo? Ou seja, o rei sentava para conversar com o contribuinte. Por exemplo, quanto é que você vai me pagar? Será que dá para pagar tanto? Hoje em dia, muitos pensadores liberais da escola austríaca tendem a rechaçar, inclusive, o constitucionalismo. Por quê? Muito embora os liberais acreditem, muitos liberais, enfim, juristas acreditem que o constitucionalismo seja uma forma de barrar o Estado, colocar limites claros. O Estado não pode fazer isso daqui. O que aconteceu, pelo menos segundo alguns outros autores libertários, é que a Constituição, ela colocou certamente os limites para o Estado, mas ela simultaneamente legitimou as ações do Estado. Então ela disse, beleza, Estado, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, mas isso aqui você pode fazer. Você tem legitimidade para decidir isso daqui. Por exemplo, aumento de tributos. Então, antes dos tributos, eles enfrentavam claramente uma barreira na sociedade. Se você tributasse demais, era revolta. Se você tributasse demais, as pessoas não pagavam, simplesmente não pagavam. Só que com a Constituição, com o costume da sociedade, essa ideia de que o Estado tem essa legitimidade, que ele pode cobrar tributos, isso começou a ficar mais fácil de ser majorado, de ter limites acima do que acontecia nos regimes monárquicos. Enfim, mas eu estou tergiversando aqui. Esses são alguns dos pontos, certo? A monarquia, eu acredito que a imigração também. Se você entra no site do Mises Americano, você não vai encontrar artigos favoráveis à livre imigração, hoje em dia. O próprio ex-presidente, que era o Lew Rockwell, se você entrar no site dele, o cara apoia o Trump. O cara é contra a imigração dos muçulmanos na Europa, enfim. Eu acredito que esses sejam alguns dos pontos que foram revisados, certo? Eu acho que tem muitos outros a serem revisados, porque aconteceu que no libertarianismo muitas pessoas tomaram esses pontos do Rothbard, essas aplicações, esses princípios como absolutos e não precisam nem ser duvidados, e é isso aqui e acabou, certo? Só tem uma ética da liberdade como uma bíblia, bota na cabeceira e abre, vamos ver o versículo de hoje, como é. Não é assim, Você tem que... Isso aí é uma questão de aprimorar, de revisar os erros e de revisar os limites. Isso ainda está para ser feito, Ou aprofundado. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Stefan Kinsella. Escreve S-T-E-P-H-A-N. Kinsella, K-I-N-S-E-L-L-A. Aí ele tem a obra mais famosa dele é da propriedade intelectual, contra a propriedade intelectual. Mas perto dos artigos dele, eu acho até dispensável. Eu acho que diminui o tamanho dele. Eu acho a obra principal do Kinsella que eu li, que eu reputo assim, você só entende o tamanho do Kinsella quando você lê isso, é essa Punishment and Proportionality, que eu traduzi ficou como pena e proporcionalidade. Você encontra tanto no portal Libertarianismo, não sei se ainda tem, mas no Mises Brasil você encontra também. Tem um outro também que ele gostaria de ver traduzido, mas esse aí eu acho não é tão importante, eu acabei não me preocupando. São Novas Direções da Teoria Libertária, certo? New Directions on Libertarian Theory, que é o título em inglês. Para quem não sabe, o Instituto Mises Americano, ele publica, eu acho que ele ainda publica, não sei se ele deixou de publicar, revistas acadêmicas tais quais essas que estão sendo publicadas hoje em dia pelo Mises Brasil. E essas revistas que traziam uma série de artigos discutindo a doutrina libertária, aplicando conceitos, revisando as coisas, trazendo coisas novas. E aí tudo isso está arquivado lá no Instituto Mises, tem os scans.
E você consegue acessar essas coisas, certo? Para ler tudo isso daí. Coisas assim brilhantes. Hoje em dia tem autores que você vai ouvir falar daqui a 10 anos, talvez, e os caras já estão publicando coisa lá no Instituto Mises americano, entendeu? Tem um polonês que tem um nome assim, impronunciável, que está fazendo um trabalho bacana. E aí, esses sujeitos começam a aparecer, você começa a saber só depois. Então, aquela página do Instituto Mises americano, sobretudo, é muito boa para estudo. Só para vocês terem ideia do que vocês encontram lá. Vocês encontram o site inteiro, ele está disponível em 2 torrents. Eles liberam esses torrents. Um deles é o download de todos os livros e artigos, salvo engano, que foram publicados pelo Mises Institute. Só isso dá 9 GB, só de texto. E eles têm um outro torrent com todas as mídias do Instituto Mises americano. Certo? Todas as palestras, todos os audiobooks, tudo que você imaginar está lá no site, só baixar um torrent, 140 GB. Certo? Tem audiobook desse tratado, do Rothbard, tem audiobook do Ética da Liberdade, tem audiobook da maior parte desses autores da esquerda americana, tem audiobook do Ação Humana, tem audiobook, enfim, todos os livros que você imaginar. Então é muito fácil, pelo menos para quem tem facilidade com inglês, você bota um livro desse no celular, um audiobook, fica ouvindo no carro. Né? Esses livros maiores, por exemplo, como esse tratado, que tem 1.400 páginas, se você vai ler, só de você abrir, você já fica assim, meu Deus, eu nunca vou terminar. Mas você bota no carro e vai ouvindo, você vai pegando o que ele está dizendo. Então, uma hora você acaba. Eu terminei esse livro só do tempo que eu fazia de ir para a faculdade e voltar, ir para o trabalho e voltar. Né? Claro que demorou, sei lá, meses, mas... Paciência, né? Aí tem isso, cara, é fascinante esse conteúdo. Além disso, tem todos esses artigos dessas revistas, né, o que chama Mises Review, estão lá publicados desde os anos 90, só para você ter ideia. Esse artigo do Kinsella é de 96, salvo engano. Então, procurem isso daí, certo? Para quem tem facilidade com inglês, para quem entende, para quem tem interesse, naturalmente, né? É um excelente ponto para você pesquisar. Tá bom? Mais alguma? Então, está encerrado o evento. Muito obrigado pela presença.